Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo e sejam bem-vindos ao Refúgio. E no Trechos de Livros de hoje, vamos falar sobre Minutos da Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, 43ª edição, mensagem 86. E é um trecho pequeno em tamanho, menos de 100 páginas, mas gigante em valor. Eu te prometo que nessas menos de 100 palavras, nós vamos redefinir o conceito de pobreza e riqueza. Refúgio produtivo, menos ruído, mais clareza. Fica comigo que depois dessa belíssima vinheta a gente continua. E vamos para o trecho em questão, texto do número 86. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é a falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. E eu vou ler de novo porque é tão bom esse trecho que ele chega a causar um certo desconforto, porque ele contraria completamente a lógica que a gente tem sobre riqueza e pobreza. Vamos de novo. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é a falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Eu vou ler de novo só o finalzinho. Rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Percebe que tudo que a gente aprendeu ao longo da vida desde pequeno sobre recursos é sempre voltado para a lógica da escassez. Quem tem mais ganha, quem tem menos perde. Se eu tenho muito e dou e distribuo, eu fico com menos. Se eu tenho dinheiro e dou esse dinheiro, eu fico pobre. Só que nessa mensagem, o Pastorino nos traz uma lógica que funciona completamente diferente, uma lógica sobre riqueza, uma definição de riqueza que funciona exatamente ao contrário desse conceito que a gente aprendeu a vida inteira. Bondade, compreensão, palavras de conforto. Quanto mais tu distribui essas coisas, mais rico tu é, mais cheio tu te torna. E não é uma retórica vazia, não é um floreio argumentativo para deixar um texto bonitinho. É a vida prática, é a vida real. Imagina assim, uma semente saudável, uma boa semente. Quando tu planta uma boa semente, tem pelo menos 50% de chance dela nascer, enraizar, florescer e gerar frutos, desde que ela seja plantada num bom solo, um solo que tenha condições de proporcionar isso para ela. Mas uma semente ruim, não importa aonde tu coloque ela, uma semente podre, não interessa em qual solo, pode ser o melhor solo do planeta, ela não vai enraizar, ela não vai se desenvolver e ela não vai frutificar e florescer. E eu não estou falando sobre sementes, eu estou falando sobre ações, boas e más ações. E as boas ações, quando a gente pratica elas, a gente ajuda alguém e essa pessoa, ao ser ajudada, a gente melhora o dia dela e tem a chance dessa pessoa, num futuro próximo, quando ela tiver a oportunidade, ela ajudar outra pessoa também. E aí tu percebe que a gente vai criando um efeito em cascata, um efeito positivo em cascata, ao passo que uma atitude negativa nunca vai conseguir fazer isso. Gera, ao contrário, gera apenas coisas negativas também. Semelhante atrai semelhante. E tu já reparou como é que isso funciona na prática? Quão bem isso nos faz na prática? Vou dar um exemplo. Tempo atrás eu estava andando na rua e o carro que estava na frente simplesmente parou. O motorista desceu do carro e ia empurrar o carro. Eu parei meu carro, desci, fui ali e falei: "Deixa que eu empurro". Empurrei por 2, 3 metros até ele conseguir jogar para o estacionamento. Dei um joinha pro cara, ele me deu um joinha e eu fui embora. Nem lembro qual é o rosto da pessoa, não lembro qual era o carro dele, não lembro nada. Mas eu ajudei aquela pessoa e eu me senti melhor depois, porque sempre que a gente pratica uma boa ação, a gente vai se sentir melhor depois. E essa é uma lógica que parece que não faz sentido, porque quanto mais tu doa, mais tu recebe. E não é essa lógica da economia que a gente aprende a vida inteira. Só que na vida real é assim que funciona, é exatamente assim que funciona. Vamos ser sinceros, nesse exemplo, não me custou absolutamente nada fazer aquilo. Eu não perdi tempo, porque isso tudo não demorou mais do que 30 segundos. Eu não tive nenhum grande esforço, né? Eu me mato na academia dia e noite, todos os dias. Empurrar um carro por 2, 3 metros não significa absolutamente nada, não é uma dificuldade muito grande. E eu pude ajudar alguém que estava precisando. Eu já tive uma falha elétrica no carro uma vez e fiquei parado no meio da rua. E é horrível. Nessa ocasião, onde eu precisei,
brotou duas, três pessoas e me ajudaram a empurrar o carro também. Então tu percebe? São pequenas ações que não custam nada para ti, mas é uma entrega, uma presença, é uma compreensão que tu tem de ajudar alguém no momento de necessidade. Eu dei um exemplo de um estranho, mas pode ser um amigo que está passando por um problema, pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa. E pode ser sobre qualquer coisa. E aqui tem a parte mais desconfortável do texto. O Pastorino, no meu entendimento sobre o trecho que ele escreveu, ele não está dizendo que riqueza não importa, que dinheiro não importa. Ele está redefinindo o que é pobreza. Para ele, a pobreza não é a conta bancária baixa, é a falta de compreensão. É não conseguir estender a mão para quem sofre, é não conseguir falar uma palavra de conforto para quem precisa. E nessa linha de raciocínio, a gente vê pessoas muito ricas financeiramente, mas pobres em compreensão. Que tem tudo, tem carro bom, tem casa boa, se veste bem, vai em bons restaurantes, tem tudo que precisa e até o que não precisa, mas é extremamente pobre em compreensão. Ao passo que tem pessoas que têm uma realidade financeira muito limitada, mas em compreensão são extremamente ricas, dão de bom coração tudo aquilo que tem: tempo, esforço, compreensão. Inclusive tem uma frase que é muito famosa, que é mais ou menos assim: aquela pessoa é tão pobre que ela só tinha dinheiro. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. E eu não preciso citar nome, eu não preciso apontar ninguém. Tu que está assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que na tua cabeça já veio alguém que tu conhece, conheceu ou conhece, que tem muito dinheiro, mas tem pouca compreensão. Ao passo que tem pessoas que tu conhece, que são extremamente humildes financeiramente, mas que são absurdamente ricas em bondade, que ajudam os outros a bom grado, que entregam o próprio tempo, o próprio esforço a ajudar quem precisa, mesmo tendo pouco recurso financeiro. E uma pergunta incômoda nesse trecho, sobre esse trecho, é uma pergunta que é incômoda para mim e para ti também que está assistindo. Na maior parte do tempo, em qual das categorias eu tô? Porque prosperar financeiramente é o que eu quero, é o que eu desejo para as pessoas. Eu não desejo que ninguém passe por dificuldade financeira. Pelo contrário, eu quero que as pessoas prosperem. Que pessoas que prosperam enchem menos o saco dos outros. E eu também quero prosperar financeiramente. Mas a questão é, tu que está assistindo, tu também está tentando prosperar em compreensão? Tu também está tentando te tornar rico desta outra riqueza que a gente está falando aqui? Porque no final das contas, talvez seja essa a que mais importa. Há muito tempo atrás eu assisti um documentário que mostrava pessoas já no final das suas vidas, qualquer motivo que seja, doença, velhice, enfim. E o documentário abordava justamente o que importava mais para aquelas pessoas naqueles momentos. Ninguém queria segurar a chave do carro caro que tinha. Ninguém queria segurar a chave da casa cara que tinha. Ninguém queria ficar abraçado com uma roupa que custou milhares de reais. Essas pessoas queriam justamente a presença de entes queridos, familiares, amigos, e não dinheiro, e não status, e não poder. Porque no final da vida, o que mais vai importar são as relações que nós construímos ao longo da nossa jornada, e não aquilo que nós acumulamos de material durante a nossa jornada. Mas eu também não vou ser hipócrita. Eu não caio nesse papinho de que dinheiro não importa, riqueza não importa, de que dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro por si só não traz felicidade, mas a pobreza também não traz felicidade. A pobreza traz dificuldade. A pobreza estimula coisas ruins em todo mundo. Avareza, inveja, tudo isso é atraído com pobreza. Então, eu sempre desejo que as pessoas prosperem. Que as pessoas prosperem, que tenham mais, mas sem perder essa visão sobre a compreensão, sobre a verdadeira riqueza. Mas eu também tenho que ser honesto. Não é tão fácil colocar isso em prática. Porque no dia a dia, é mais fácil tu dar um pouco de dinheiro do que dar compreensão, do que dar presença. Porque quando tu estende a mão para alguém que sofre, quando tu está presente para alguém que está passando por um momento ruim, tenta ser compreensivo, tenta dar uma palavra de conforto, tudo isso exige presença, exige doação do próprio tempo. E às vezes a gente só não tá com saco, a gente só não tá com energia para cuidar do problema de outras pessoas. Às vezes a gente está tão absorto nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios dramas, que a gente simplesmente não tem vontade de despender mais tempo ou recursos nossos próprios para ajudar alguém. E a gente acaba simplesmente deixando passar, fechando a porta para quem precisa.
E no final das contas, a gente nunca está disposto, ou quase nunca está disposto, a abrir mão do próprio conforto para estender a mão para alguém. E é por isso que essa riqueza que o Pastorino nos traz à reflexão é tão rara. Porque, embora ela não seja cara, porque ela é gratuita em dinheiro, mas ela custa compreensão. E a compreensão, como a gente disse, exige presença. E a presença, o tempo, é um recurso que hoje a gente não quer gastar com os outros. A gente quer gastar só com as coisas que nos interessam. E a gente perde a oportunidade de ajudar alguém, de deixar o dia de alguém melhor. E a gente não produz esse efeito cascata positivo. Quando tu ajuda alguém sem precisar ajudar, aquela pessoa se sente tão bem, e tu também te sente bem quando tu ajuda os outros. Mas a pessoa que recebeu tua ajuda se sente tão bem que ela vai estar mais propensa a fazer o mesmo por outra pessoa numa situação que seja possível que ela ajude de alguma forma. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Da próxima vez que tu tiver uma situação diante de alguém que precisa, seja que pessoa for, um familiar, um amigo, um desconhecido, tu vai oferecer distância ou tu vai oferecer compreensão? Porque é exatamente isso que esse livrinho escrito décadas atrás nos ensina. Que esse é um tipo de riqueza que quanto mais a gente dá, mais a gente fica rico. É um tipo de riqueza que a gente pode gastar à vontade sem nunca empobrecer. Pelo contrário, quanto mais a gente gasta, mais a gente recebe. Se esse trecho te tocou de alguma forma, te trouxe alguma reflexão boa, compartilha com alguém que tu acha que pode gostar desse conteúdo também. Comenta, curte e se inscreve no canal. Ajuda muito. Refúgio produtivo, menos ruído, mais clareza e semeie sempre o que é bom. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm